todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, eu sou o Pedro e venho aqui trazer os resultados para vocês dessa quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia 31/5, tivemos aí Copa do Brasil, tivemos também Copa do Mundo Sub-20, Copa Verde e Liga Europa. Essa grande quarta-feira, tá? Quarta-feira de 11 jogos, acertamos, de 11 jogos acertamos 10 jogos e erramos apenas um jogo, tá? 11 jogos, 10 acertos e apenas um erro. Começando aí nessa grande quarta, super quarta, tá? Com a Copa do Brasil, né? Essa Copa do Brasil aí dessa quarta-feira de muita emoção. Vamos começar com o primeiro jogo de Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro. O jogo, para esse jogo colocamos duas opções, o mais de 1,5 e o empate, ou caso o empate, no caso, mais de 1,5 ou caso o empate. O jogo foi 2-0 para o Corinthians no tempo normal, tá? Aqui no caso tá 3-0, mais 3-0 nos pênaltis, tá? O jogo nos 90 minutos foi 2-0, tá? Aqui o primeiro gol e aqui o segundo gol, tá? O que conta é os 90 minutos. Aí ficou 3 após pênaltis, mas o jogo foi 2-0 no tempo regulamentar, confirmando o primeiro jogo, que foi 2 para o Atlético, como foi 2 para o Corinthians, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Corinthians passou aí e se classificou. Para esse jogo colocamos o mais de 1,5 caso o empate, confirmou os dois, confirmou mais de 1,5, confirmou caso o empate e confirmou também o placar exato, tá? 2-0 aí para o Corinthians e eu coloquei os 2-0. Esse foi nosso primeiro jogo. Aí esse dia também acertei vários placar exatos também, não só jogos como placar exato. Outro jogo da Copa do Brasil foi, dá uma procurada aqui, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio colocamos 3 opções, a primeira foi o caso com empate, a segunda foi o menos de 2,5 e a terceira foi o empate. O jogo foi 1-0 para o Grêmio, né? O Grêmio surpreendeu o Cruzeiro aí, 1-0 para o Grêmio, confirmando nossa segunda opção, menos de 2,5, tá? Colocamos como segunda opção o menos de 2,5 e o jogo se confirmou, só saiu 1-0, acertamos aí novamente. O outro jogo pela Copa do Brasil também foi Botafogo e Atlético Paranaense. Esse jogo de Botafogo e Atlético Paranaense, o primeiro jogo foi 3-2 para o Atlético Paranaense e no segundo jogo foi 1-0 para o Botafogo. Aqui está aparecendo 1-1, mas o 1-1 foi depois dos pênaltis. Você pode confirmar aqui, aos 17 minutos, 1-0 Botafogo, tá? E ficou até o final com esse 1-0. E aí, após os pênaltis, ficou aí esse 1-1. Mas o jogo mesmo, nos 90 minutos, foi 1-0 para o Botafogo. Como o primeiro jogo foi 3-2, 1-0 para o Botafogo nesse jogo, ficou aí no total 3-3, né? E aí foi para os pênaltis e o Atlético Paranaense ganhou aí de 4-2, se classificando e eliminando o Botafogo. Agora, ainda na Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras, tá? Fortaleza e Palmeiras. Esse jogo foi, colocamos para esse jogo, para o jogo do Botafogo que eu passei agora, eu coloquei o mais de 1,5, caso fora, o jogo foi 1-0, confirmou o nosso caso fora, teve vencedor, que eu esqueci de falar, tá? Não errei não, acertei. Agora Fortaleza e Palmeiras, colocamos aí o mais de 1,5, o caso fora e o empate, o jogo foi 1-0 para o Fortaleza, tá? Confirmando o nosso caso fora, nossa segunda opção. Eu até falei que o Palmeiras, que o Fortaleza, pelo mando de campo, venceria, mas não se classificaria. Então foi isso que aconteceu, venceu, mas como perdeu o primeiro jogo por 3-0, não conseguiu classificar. Agora o outro jogo da Copa do Brasil, Bahia e Santos. Dá uma olhada aqui, tá aqui, Bahia e Santos. O jogo foi, para esse jogo colocamos o caso fora e o menos de 2,5. O jogo foi 1-1, tá?
empatou aí, deu empate, confirmou aí a nossa segunda opção, menos de 2,5. Colocamos Casou fora e menos de 2,5, confirmou menos de 2,5, 2 gols para trás, tá? E quem passou nos pênaltis, o jogo foi 1-1, tá aí 2-1, mas nos 90 minutos foi 1-1, tá aí os 69 e aos 90 aí nos acréscimos teve um empate. Nos 90 minutos foi 1-1 e nos pênaltis, após pênaltis, como tá aí 2-1 Bahia, tá? Se confirmou o Bahia classificando e o Santos sendo eliminado. No último jogo agora, surpresa aí da Copa do Brasil, tá? Internacional e América Mineiro. Para esse jogo foi 2 opções, foi o Casa para vencer e o mais de 1,5, tá? Foi 3-1 Internacional, confirmando o nosso placar exato, que eu também coloquei 3-1, e confirmando o primeiro jogo, né? O outro jogo foi 2-0, no caso para o América. Esse jogo foi 3-1, foi para os pênaltis, podem ver aqui, 2-0, 3-0, e aí o América diminuiu, mas o jogo nos 90 minutos foi aí 3-1, após pênaltis 3-2, tá? Acabou que quem passou foi o América Mineiro nos pênaltis, deu o América Mineiro aí, surpreendeu a todos, né? O Internacional perdeu um pênalti, o América Mineiro não perdeu nenhum, concluiu todos os 5 pênaltis, e aí ficou 5-4 e o América Mineiro passou e eliminou o Internacional, tá? Grande surpresa aí dessa rodada. Agora vamos aí para a Copa Sub-20, né? Mundial Sub-20, Mundial Sub-20, Brasil e Tunísia. Para esse jogo colocamos o Casa para vencer mais de 2,5. O jogo foi 4-1 Brasil, goleou, ganhou bem, está na próxima fase. Confirmou o nosso Casa para vencer e confirmou o nosso mais de 2,5 aí. O jogo foi 4-1 para o Brasil. O outro jogo na Copa Sub-20 foi Argentina e Nigéria, né? Argentina e Nigéria, e aí sim também foi uma das grandes surpresas aí dessa rodada. Infelizmente eu botei aqui, mas não tá aparecendo, tá? Mas eu vou sair aqui um pouco e vou dar uma olhada para vocês verem, porque aqui a gente usa sempre a transparência aqui. Brasil, Argentina e Nigéria, tá? Colocamos o Casa para vencer o mais de 2,5. O jogo foi um surpreendente 2-0 para a Nigéria se classificou. Foi o nosso único erro, não bateu o Casa para vencer, que colocamos e não bateu o mais de 2,5, tá? Foi 2-0 para a Nigéria, eliminando a Argentina e aí confirmando aí o nosso primeiro erro, tá? O nosso único erro no caso, que foi aí esses 2-0 para o time da Argentina. No outro jogo da Copa Sub-20, Inglaterra e Itália, né? Esse clássico aí no Sub-20, Inglaterra e Itália. Colocamos para esse jogo o Casou fora e o mais de 1,5. O jogo foi 2-1 para a Inglaterra, confirmando nosso Casou fora, teve vencedor, e confirmando o nosso mais de 1,5 também, tá? Acertamos aí em dose dupla. Na Copa Verde, penúltimo jogo do dia, na Copa Verde, o confronto entre Goiás e Paysandu. Para esse jogo colocamos o Casou fora mais de 1,5, se confirmou, tá? Casou fora, teve vencedor e mais de 1,5, 2 gols para frente. O jogo foi 2-1, também confirmou nosso placar exato, que foi de 2-1 para o Goiás aí. Goiás no caso aí na Copa Verde, classificado também para a próxima fase. O último jogo do dia na Liga Europa, tá? Um jogaço aí na Liga Europa de Sevilha e Roma. Primeiro tempo todo do time da Roma, segundo tempo todo do Sevilha. O jogo foi 1-1, tá? 2-1 após pênaltis, mas nos 90 minutos foi 1-1 o jogo aí, vocês podem ver, tá? 1-1 nos 90 minutos e após pênalti ficou aí o 2-1. Deu Sevilha, né? Deu Sevilha, Sevilha foi campeão
da Liga Europa. Nesse jogo colocamos o caso for ambas marcas sim, empate. O jogo foi 1 a 1 no caso, confirmando ambas marcas sim e confirmando o empate, que o jogo também foi empatado, e confirmando o nosso placar exato também, que colocamos 1 a 1, tá? Foi o nosso último acerto aí. Como eu falei, 11 jogos, 10 acertos e 1 erro. Esses foram nossos resultados, tá? Amanhã, novamente, mais resultados para vocês. Muito obrigado, até mais.